futebol. Não vamos falar de futebol não. Penta o quê? Pentateuco. As suas crianças sabem o que é o Pentateuco? Então vem comigo, já se inscreve aqui no canal, ó, se você ainda não é inscrito, curte aqui, compartilha e não perde o Pentateuco. Você sabe o que é Pentateuco? Afinal, a gente sabe o que é Pentateuco, as crianças sabem o que é Pentateuco? Vem! Pentateuco, vamos falar sobre o Pentateuco. As nossas crianças, elas precisam conhecer a palavra de Deus, elas precisam se aprofundar no conhecimento das Escrituras. E nós, quando não ensinamos às crianças aquilo que devemos ensinar, quanto mais cedo melhor, nós estamos falhando no nosso papel de professores, de líderes, de ensinadores, educadores cristãos. Por quê? A criança, ela precisa ser trabalhada enquanto o coração dela ainda é puro, enquanto o coração dela ainda está ali aberto para receber as verdades que nós podemos plantar no coraçãozinho delas. Então, nada melhor e mais útil, mais agradável e mais objetivo do que ensinar a palavra de Deus para ela. E as nossas crianças, elas precisam conhecer a Bíblia em uma ordem que elas realmente entendam, que faça sentido para elas, né? Então eu gosto bastante de trabalhar sempre a Bíblia em ordem cronológica. E trabalhando essa cronologia, nós vamos estudar a Bíblia desde o início. Não tem como não falar do Pentateuco. Pode parecer uma palavra um pouquinho estranha, Pentateuco, a criança não vai associar muito bem, mas aí você vai ensinar para ela de uma forma que realmente ela consiga entender e guardar no coraçãozinho dela essa preciosidade que é a lei de Deus. E aí você vai fazer como? Você vai pedir que a criança pegue a sua Bíblia e você vai ensinar. Tem crianças que não conhecem uma Bíblia do início, né? Simplesmente vão na igreja, né? Chegam lá, cantam, fazem todo o ritual litúrgico ali do culto, mas realmente, será que elas conhecem a palavra de Deus? Então você pode, uma boa dica para você ensinar a criança desde o começo lá, folhear a Bíblia, ir lá no sumário, procurar o nome do livro, e aí você vai começar por Gênesis. O que significa Pentateuco? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés e que em grego se chama Pentateuco, né? O nome para essa seção de livros no grego é Pentateuco, que nós, né, muitas vezes chamamos como os livros de Moisés ou os livros da lei, enfim, mas esses livros eles têm nome e aí você pode olhar com a criança lá na Bíblia dela para que ela mesmo se encontre dentro da Bíblia dela. Os nomes dos livros, né, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Fecha com esse Deuteronômio. E como que nós podemos fazer a criança fixar isso? Vamos lá, primeiro livro. E aí você pode fazer um resumão e montar uma aula bem dinâmica para eles, realmente para que eles conheçam a ênfase desses 5 livros. Você vai dar uma pinceladinha sobre o que esse livro vai abranger, como que começa o livro, como termina o livro, quais são os personagens principais. É uma ótima técnica para a criança ir desenvolvendo esse gostinho, sabe, de conhecer os livros da Bíblia por ela mesma. Então, Gênesis, você vai fazer esse breve resumo que Deus criou o quê? Os céus e a terra. Quem é o criador do céu e da terra? Quem é o criador da humanidade? Quem é o nosso criador? E aí você pode abranger todos esses conteúdos, né? O que Deus fez. Aí se a sua turma é pequenininha, você consegue aplicar esse ensinamento desde a turma ali dos 5, 6 anos em diante, tá? Você consegue trabalhar a sua linguagem como educador cristão e aplicar de acordo com a sua faixa etária. Então, sempre use uma linguagem fácil, né? Que a criança realmente entenda aquilo que você está falando. Então, por exemplo, Gênesis, né, você pode falar sobre o Criador dos céus e da terra, quem foi que nos fez, quem é o nosso papai, né, o nosso paizinho celestial, o nosso Criador, quem nos fez, quem nos moldou como nós somos, nos conhece por dentro e por fora. Você consegue perceber como você abrange muitos assuntos dentro de um só? E aí você vai fazendo a criança entender que Gênesis é o começo de tudo, o primeiro livro é o começo de tudo, a criação. Você começa a trabalhar na mente da criança que Deus nos formou, que Deus é o criador de tudo, que Deus, assim como nos fez, sabe como nós funcionamos, sabe como nós pensamos, né? Então você consegue trabalhar isso com a criança. E aí você vai desenvolvendo, né? Criou o homem, criou a mulher, depois Deus chamou Abraão, fez uma promessa, fez ele olhar as estrelinhas lá do céu e prometeu que aquela inundação de estrelas seriam a sua descendência, seriam os seus filhos, os seus netos.
Você pode fazer a criança sonhar, a criança viajar com aquele momento, levar a criança realmente lá onde Abraão estava e olhar o céu, contar as estrelinhas e entender que Deus fez a promessa. E o mesmo Deus que fez a promessa, um dia iria cumprir essa promessa. Como termina Gênesis, o povo israelita, os filhos da promessa, estavam lá sobre os cuidados lá do faraó do Egito, estavam morando no Egito. Você vai para o segundo livro do Pentateuco. Pentateuco. Repita essa palavra com as crianças. Pentateuco é muito importante. O segundo livro é Êxodo. O que significa Êxodo? Êxodo significa saída. Como assim saída? Gênesis terminou com o povo lá no Egito. Agora Êxodo vai começar contando essa história do povo ali e como Deus tirou o povo do Egito. E aí como, né? Deus tem seus meios de fazer isso. Nasceu o bebezinho chamado Moisés. Deus agiu de tal maneira que levou Moisés lá para dentro do Egito. Depois tirou, trouxe de volta para falar com o faraó. Aconteceu todas aquelas coisas das 10 pragas. Deus trabalhando no coração duro de faraó. Até que o povo saiu do Egito aos cuidados da mão de um Deus todo-poderoso. Foi pro deserto. Lá no deserto, a nuvem cuidava deles de dia. Uma coluna de fogo guiava-os à noite no deserto para que eles não passassem frio, né? E durante o dia a nuvem impedia que o sol queimasse a pele deles. Todos os cuidados do nosso papai, o povo israelita tinha. O que mais aconteceu no deserto? Aconteceram muitos milagres, aconteceram muitas coisas que entristeceram a Deus também, porque o povo era rebelde. O que mais aconteceu? Os 10 mandamentos. Deus levou Moisés lá para cima de um monte, falou com ele, deu para ele os 10 mandamentos que ele tinha que ensinar o povo. E muitas coisas aconteceram lá. Êxodo, saída do Egito, né? Tudo isso aconteceu lá. O que mais que tem em Êxodo? Fala também do tabernáculo. Agora, né, que Deus tirou o povo lá do Egito, ele ensinou o povo, ele deu instruções para o povo de como o adorar, como ele queria ser adorado pelo seu povo. Então eles fizeram o tabernáculo, eles desenvolveram todas as coisas conforme Deus detalhou para eles, as cortinas do templo, a arca da aliança, como ela deveria ser talhada, a mesa dos pães, a roupa dos sacerdotes, tudo isso Deus detalhou para eles. E detalhe, nessa parte aqui de Êxodo é uma parte muito especial para você aplicar na vida da criança, que não importa o que ela sabe fazer, o que ela não sabe, quando Deus chamar ela para fazer alguma tarefa, Deus vai capacitar ela. Porque quando Deus chamou esses homens para desenvolver todas essas coisas do tabernáculo, a Bíblia fala que eles eram homens comuns, mas segundo o Espírito Santo de Deus habitando neles, deu-lhes sabedoria para que eles conseguissem fazer todas essas coisas. Aplique na vida da criança que se ela estiver cheia do Espírito de Deus, ela é capaz de fazer qualquer coisa. E para fechar o Êxodo, né, a gente não pode deixar de falar sobre a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança, né? Era a presença, simbolizava a presença de Deus. Aonde essa arca estivesse, simbolizava que Deus estaria ali. E lá no tabernáculo, essa arca ficava em um espaço especial, ficava separado do povo. E só entrava ali o sumo sacerdote de tempos em tempos para levar a oração do povo, né, até Deus. E era só essa pessoa escolhida, essa pessoa especial que podia entrar lá e levar as coisas do povo, né, os pedidos do povo até Deus. Eles não tinham esse contato direto com a arca. E é muito importante que eles entendam isso para que mais tarde eles possam entender o real significado de quando Jesus morreu na cruz. Ele rasgou essa cortina, né, que separava-nos de Deus. Ele rasgou isso, o véu foi rasgado e nosso acesso a Deus hoje é ilimitado. Nós podemos nos chegar a Deus a hora que quisermos, né, para falar com Ele. Nós não precisamos que ninguém interceda em nosso favor. Nós podemos nos chegar até Deus. Então, explique todos esses detalhes e faça a criança amar esses detalhes. Faça com que a criança saia da sua aula realmente apaixonada pelo Pentateuco. O terceiro livro é Levítico. Faça com que a criança passe o dedinho ali no sumário e realmente encontre o livro de Levítico. Faça ela folhear na Bíblia e encontrar o livro de Levítico. Ela precisa ter esse contato, né? Esse contato com a palavra de Deus. E aí, lá em Levítico é o quê? Agora que o povo tem um lugar para adorar, o povo tem um tabernáculo, o povo conhece a lei de Deus, o povo precisou aprender também sobre as regras, sobre as festas, sobre as ofertas, o que eles deveriam ofertar por tal pecado, o que eles deveriam
festejar, o que eles deveriam comemorar, quantos dias da sua purificação. Tudo isso fala em Levítico. Tudo isso eles aprenderam, eles tiveram que aprender, eles tiveram que estudar qual era a maneira certa de se aproximar de Deus, qual era a maneira certa de ofertar algo a Deus. Fala também sobre os sacerdotes, né? Arão e os seus filhos foram sacerdotes que serviam no templo. E tudo isso nos leva lá a Jesus Cristo, né? Que hoje nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. É Ele quem intercede por nós, é Ele quem olha por nós. Então, você pode fazer esse paralelo e abranger isso para a criança. Para que realmente ela entenda que não é chato ler a Bíblia. É curioso. É chegar lá e caminhar, né, sobre a Bíblia. É perceber os detalhes. É se aprofundar. Eu digo assim sempre que não é surfar na Bíblia, é mergulhar nela. Então, isso a criança vai desenvolver com você. Então, vamos pro quarto livro, que é Números. Números, eu me lembro quando eu era criança que eu ia ler a Bíblia e eu não gostava muito de ler Levítico, Números, porque era um livro cansativo de se ler e realmente eu não entendia o porquê de tanto nome, tanto nome, tanto nome, tanto nome, tanto nome. Mas você vai aplicar na vida da criança que Números começa e termina com uma contagem de todo o povo, né? Então, todo o povo foi contado, e isso que era o que me fazia, quando criança, achar chato, só que eu não entendia, né? Que isso era realmente a promessa de Deus sendo estendida e comprovada, né? Lá quando Abraão foi contar as estrelas do céu, né? Não tem como contar as estrelas do céu, assim seria a sua descendência. Aqui em Números, né? Fica exposta toda a promessa de Deus que lhes daria uma grande descendência. Então, ali comprovado, né, o cumprimento da promessa de Deus. Mas além de só números e nomes de pessoas, fala também sobre a desobediência do povo, e que por causa da desobediência, da falta de confiança do povo em Deus, eles ficaram peregrinando no deserto por 40 anos. Um número que nem era para ser tão grande assim, tão extenso assim. E esse número só se alargou, só se alarmou, só se aumentou, porque eles desobedeceram e não confiaram em Deus, que tinha lhe feito a promessa da terra prometida. Então eles ficaram caminhando, um número em cima do outro, né? Um ano em cima do outro, até que fechou 40 anos que eles permaneceram ali no deserto. Então, Números, eles têm que guardar isso, né? Que aconteceu tudo isso dentro desse livro, eles precisam conhecer também. E o quinto livro para fechar o nosso Pentateuco é Deuteronômio. Vai lá com a criança, faz a criança achar, né? Sempre faz a criança achar, procurar Deuteronômio. Agora, Deuteronômio significa segunda lei. Isso mesmo, segunda lei. Então, no deserto, a maioria das pessoas, né, Deus não permitiu que aquela geração entrasse, só os seus filhos iriam entrar na Terra Prometida. Então agora Deus deu através de Moisés a explicação, a segunda lei, né, novamente para esses que restaram, para esses poucos que iriam adentrar a Terra Prometida. Então Deus ensinou através de Moisés novamente as leis. O que aconteceria se eles seguissem as leis de Deus. Deus explicou as formas, como eles deveriam viver lá dentro da Terra Prometida. A terra que mana leite e mel, uma terra rica. Deus ensinou para o povo como eles deveriam viver lá dentro e deu duas opções. Uma opção eram as coisas boas, as bênçãos de Deus que aconteceriam caso eles obedecessem às leis de Deus. E deu a segunda opção, que era as maldições, as coisas ruins, as consequências, caso eles escolhessem desobedecer a Deus, né? Se afastar de Deus. Deus deu os dois caminhos. Estava diante do povo aqui duas portas. Eles que escolheriam se eles abririam a porta da desobediência ou a porta da obediência. E infelizmente nós conhecemos, né, a palavra de Deus. Por inúmeras vezes o povo escolheu abrir a porta da desobediência. Então aqui em Deuteronômio fica claro a misericórdia de Deus, né? Deus sempre nos dá as duas opções e é nós que escolhemos por qual caminho nós vamos caminhar. E se realmente escolhermos caminhar pelo caminho da desobediência, nós teremos as consequências do nosso pecado. Então fecha aqui o livro de Deuteronômio, concluindo os 5 livros do Pentateuco. E aí é bem interessante que você recapitule com as crianças quais são os livros. Criança aprende muito por repetição também. Você vai ver que vai ter uma explosão de opiniões dessas crianças, porque nenhuma criança é igual a outra. Cada criança vai guardar algo em respectivo do livro, sabe? Cada criança vai guardar a sua característica que mais lhe chama a atenção. E para resumir os 5 livros, você vai concluir mostrando para a criança que lá no tempo da lei, eles eram obrigados, né? O povo foi ensinado a cada vez que pecasse oferecer um animal em sacrifício a Deus. Então houve muito derramamento de sangue, muitos animais tiveram que morrer, mas um dia viria
um cordeiro, né, um salvador que seria capaz de aniquilar todo esse derramamento de sangue, e ele seria o salvador do universo. E realmente isso aconteceu, veio Jesus, o nosso cordeiro, que morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue por amor a nós, e que depois desse ato foi rasgado o véu, nós podemos nos chegar diretamente a Deus, nada mais nos impede, e depois desse ato ninguém mais precisou matar nenhum animalzinho para fazer sacrifício em prol dos seus pecados. Não, não, não. Tudo isso Jesus aniquilou lá na cruz, por amor a nós, por amor à humanidade. Conclua tudo isso sempre falando para a criança o quanto ela é amada por Deus, o quanto ela é amada por Jesus, e que foi por amor a nós que todas essas coisas aconteceram, pela misericórdia de Deus, e foi por amor. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. É penta campeão!